Política. E vamos já emendando com a análise política, trazendo, claro, Felipe Klan para essa análise. Não é isso, Felipe? Bom dia, e já vamos tratando dessa questão, né? O ministro Alexandre de Moraes acelera esse julgamento do ministro Flávio Dino contra Roberto Rocha. Bom dia! Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade. Se vocês me permitem aqui a minha alegria de poder receber de braços abertos também o meu dileto companheiro de rádio, já fizemos muito rádio junto, e televisão também, Marcos Saldanha, esse genial historiador, analista e professor e jornalista, claro, né? É muito bom. Vocês estão indiscutivelmente montando uma equipe de profissionais de alto gabarito. Parabéns, viu? Parabéns a vocês. Olha, você faz parte disso, né? Hein? E você faz parte disso também. Olha, e muito feliz, muito contente. Quero dizer que hoje faz, vamos dizer, uma semana que nós estamos aqui juntos e é impressionante, né, como as pessoas acompanham, né, acompanham a Rádio Universidade. E isso me traz uma alegria muito grande, né? As pessoas me param muito, né, para discutir os assuntos do que nós temos tratado no dia a dia, e eu, de repente, parei e pensei, nossa senhora, mas esses são os assuntos de hoje, não só são os assuntos do Jornal Imparcial e nem das minhas colunas, né? Então, isso é muito positivo. Que bom que as pessoas estão antenadas, estão participando. Isso é fundamental para a democracia, para o progresso, para o desenvolvimento do Maranhão, do Brasil e do mundo, né? Sim, mas vamos lá, né? Sem dúvida, mas vamos lá. Olha, normalmente nós discutimos pautas, né? Porque senão nós vamos ficar 2 horas falando. E, por coincidência, a pauta de hoje é basicamente a justiça, né? A justiça tomou conta de todos os cenários. A justiça é mais importante do que o executivo, a justiça hoje é mais importante do que o legislativo, né? Interfere em todos os setores, mas não para resolver, mas sim para provocar e causar, né, todo um fator de atraso e constrangimento. Esse caso que você está falando aí, do Roberto, realmente eu converso com juristas do Maranhão, de Brasília, ninguém consegue compreender que um homem do staff do Flávio Dino, né, esteja com picuinhas políticas, partidárias, com Roberto, né? E lembrando uma coisa, eles estão dando provimento, ou seja, manchete, para quem está em primeiro lugar em todas as pesquisas para senador. Ele não é senador, ele quase ficou sem partido por interferência, veja só, né? E ele continua em primeiro lugar em todas as pesquisas que é feita, as divulgadas e não divulgadas, porque você sabe como ninguém que existe os trakings que não são divulgadas, que é para o consumo interno da imprensa ou dos próprios políticos, mas eu acho que estão ajudando o Roberto. Só que nós não vamos poder acreditar, né, que esse fato de uma crítica severa, né, que o Ministério Público não abriu a boca, né, porque o Roberto, da tribuna do Senado, sendo senador da República, com toda imunidade parlamentar, né, apontou que o governador Flávio Dino estava usando o Ministério Público para perseguir os políticos do Maranhão. Interessante, nem o procurador da época entrou com ação, nem contestou, né? Eu vou até procurar aqui nos arquivos para ver se a gente encontra alguma coisa. Eu volto a repetir, lamentável. E já esticando essa conversa, eu quero lhe dizer que eu tomei o cuidado essa semana de conversar com pessoas na rua, com pessoas
em todos os cantos, para entender, da padaria ao supermercado, né, a pessoas de alto nível profissional, e todos continuam dizendo a mesma coisa. Essa discussão, essa briga entre Flávio Dino e Brandão não pertence ao povo do Maranhão. Mas é importante nós registrarmos o seguinte: quem começou a guerra judicial foi o grupo do Flávio Dino, não foi o grupo do Brandão, né? Então, é muito importante que se entenda esse fator, né? Porque essa guerra chegou a um nível que começa a atrapalhar até os trabalhos, né? Agora você vê, chegou o troco, e o troco veio através de uma denúncia do COAF. Não foi ninguém que foi cutucar ou escaquivar isso aí. Não. Essa história do Felipe Camarão foi o COAF que informou, né, movimentações atípicas. Ou seja, como é que o grupo do Brandão, ou seja, quem for que esteja fazendo essas denúncias, né, conseguiu esses dados? Porque esses dados, quem provoca, né, é o próprio COAF, e pede investigação sobre essas movimentações. Então, nós tivemos a questão da Iracema, e depois o próprio Flávio Dino votou a favor da Iracema, né, que foi movimentada pelo Otelino Neto, que é indiscutivelmente o principal representante nas articulações do Flávio Dino, né? A esposa dele é senadora, ficou no lugar do Flávio, né? Está fazendo um trabalho muito bom. Mas o que acontece? Aí teve depois o negócio do TRE. Para que isso? Nós já falamos isso essa semana. Isso tem causado um problema muito sério na apreciação das contas. Para quê? Para ficar fazendo picuinha, mostrando poder? Pois é. Diga. Felipe, o pior é que parece que essa coisa não tem fim, né? Tão cedo. Vai continuar. Ainda tem um detalhe, se você me permite. Todo santo dia, faz 3 anos, eles alimentam a mesma história de que Flávio Dino vai tirar, o Alexandre de Moraes vai tirar, o Supremo Tribunal Federal vai arrancar o governador Carlos Brandão na marra, vai dar o golpe, que não sei mais o que, não sei mais o que. Não pega, ninguém mais acredita, nem a imprensa, nem o meio político, que é uma bolha, na verdade, né? E essa bolha não estoura, porque a população, como eu disse, diz que essa briga não é dela, entendeu? E não precisa dessa briga. As pessoas querem saber as propostas do governo, a proposta do Supremo, a do Executivo, para a população. A população não quer mais saber de picuinha, de política já dá dor de cabeça demais. Então, nós temos que mudar esse roteiro urgentemente, meu caro Adalberto. Mudando, né, de roteiro agora aqui também, e já falando da presença de Marcos Saldanha aqui no estúdio, já daqui a pouquinho, Felipe, segura aí que ele vem com tudo para falar sobre história, com detalhes interessantíssimos aqui. Maravilhoso. Toda sexta-feira. E a gente está negociando também para a próxima semana já começar nesse embalo também a chegada aqui de Beto Errong. Ele vai fazer comentários de cultura também, espetando totalmente, né, esse nicho cultural daqui do estado, né? E também a gente conta com o Paulo Henrique, que está fazendo os comentários de segurança, né? Enfim, time aí a gente está quase completando. Um time pesado. Olha, mudando de assunto, Felipe, e vamos embora adiantar aqui, que tem muita coisa ainda para falar, vamos embora adiantar. Prefeita Ismênia Miranda quer fazer a diferença de Bride, né? Para Bride, liberando aí 12 milhões de reais para o Aldenor Abelo. Olha, a prefeita apoia, né, o pré-candidato Eduardo Braide, mas ela está prefeita, como a gente vem dizendo todos os dias, ou seja, ela faz a diferença cumprindo as obrigações dela. Ninguém sabe até hoje qual foi a razão que o Braide não liberou 12 milhões
para o Hospital Aldenor Abela cuidar das pessoas que têm câncer. Até hoje isso ficou sem explicação, mas vai vir os debates, isso vai ser pauta dos debates, ele vai ser cobrado nesse sentido, e eu acredito que ele tem uma explicação, mas parabéns a prefeita Ismênia Miranda, porque não é uma questão de sensibilidade, é uma questão de obrigação cumprida, meu caro Adalberto. Verdade, verdade, Felipe. Falando agora, Felipe, né, essas informações constantes aqui, né? E você pergunta onde estão e também quem são os escravocratas daqui do Maranhão. Olha, Adalberto, eu não consigo, eu realmente não consigo entender essa proteção a esse tipo, né, de tráfico de pessoas, a esse tipo de como é que eu vou dizer, de maldade humana, né, por riqueza. Porque uma coisa é resgatar os trabalhadores, que a gente não sabe se foi realmente pago os direitos deles, a gente não sabe que fim levou essas pessoas, né, se essas pessoas foram inseridas em algum programa, porque a pessoa, para se prestar alguma coisa dessa, é porque realmente estava numa absoluta miséria, ou que foi enganado. Agora, o que é mais estranho, nós não temos notícia da prisão dos donos dessas terras, ou dessas fábricas, ou desses negócios. Ou seja, escravidão não é cadeia inafiançável? Eu acredito que sim, né? É importante até nós fazermos umas consultas aos nossos amigos juristas especializados nessa área. Agora, onde é que está o nome dessas pessoas? Por que não pode ser exposto o nome dessas pessoas? Porque eles vão para julgamento sendo pego em flagrante, mas ali o meliante que é preso por causa de um roubo, né? Está lá a fotografia, está lá o nome. Nós precisamos mudar o comportamento com os ditos poderosos que não respeitam a lei no Brasil e principalmente, infelizmente, no Maranhão. Lembrando, estamos em 13º lugar, já tivemos entre os primeiros, hoje estamos em 13º lugar na questão de escravidão de pessoas para trabalho forçado e não pago. E, Felipe, isso aí é um grande incentivo à reincidência. A grande maioria dessas pessoas, esses empresários, enfim, as pessoas são muito ricas, né? Inclusive, são pegas, elas são reincidentes. Quer dizer, com esse incentivo, elas vão reincidir nesse crime, né? Enfim, ver a coisa aí ad eternum, né? Olha, mudando de assunto de novo aqui, Felipe, agora falando sobre algo de estranho no judiciário, no poder judiciário, Carmen Lúcia deixa a presidência do TSE antes da hora, né? Olha, veja, você sabe como ninguém que você é um expert, né? A Mayra e o Borges também, que quando é citado um fato, né, com grande relevância e não tem uma explicação viável, é porque tem forças ocultas, né, acontecendo. Eu tenho observado muito que a Carmen Lúcia está de saco cheio dessa turma, né, do Supremo Tribunal Federal. Não duvidem que a Carmen Lúcia se aposente antes dos 75 anos, que deve estar perto, vou até olhar qual é a idade dela, porque ela tem cansado, inclusive agora esse processo do Roberto foi uma coisa estranhíssima, que ela tinha mandado arquivar e de repente ela volta, né, e vota pela continuidade do processo, ou seja, nós precisamos entender, porque ela é um dos ícones, né, do judiciário brasileiro. A gente pode colocar que ela talvez seja uma das únicas que seja respeitada do Supremo Tribunal Federal, né, que não há nenhuma vírgula quanto à conduta dela. Mas ficou estranho. Esse negócio de dizer, estou saindo antes, porque quando a gente sai no dia certo, tumultua o trabalho e quem entra fica atrasos. Não existe isso, né? O que não falta é gente para trabalhar nesses órgãos públicos, a desculpa não pegou, é fato que tem uma pressão muito forte, né? E lembrando, Adalberto, quem vai assumir o TSE, né, é
os bolsonaristas, ou seja, ministros indicados pelo Bolsonaro. Agora a balança vai equilibrar, né? Então vamos ver, porque a turma do Lula está com um problema sério, né? Não vão conseguir fazer como eles gostariam nesta eleição. Mas isso é muito positivo. Isto é muito positivo, mesmo sendo o Supremo hoje dividido, né, 80% pró-Lula, 20% Bolsonaro, que não deveria ser, eles deveriam esquecer quando botam a toga de quem indicou, né? Mas começa a ter uma mudança aí que a gente vai ter que acompanhar para poder analisar, meu caro Adalberto. Felipe, se não me engano, a Carmen Lúcia tem 72 anos. E aí o caso, né, de uma abrangência possível de bolsonaristas, falar nisso, o ministro Fux enfrenta e rebate o ministro Flávio Dino, né, na defesa do Rio de Janeiro, e já emendando também com a notícia para a gente finalizar, o TRE mantém cassação de chapa de 3 vereadores do Podemos aqui em São Luís. E ainda tem mais um detalhe que nós levantamos, né? Porque o Aldo Rogério, só antecipando, o Aldo Rogério, presidente do Avante, escutou o nosso programa, né? A rádio, e entrou em contato desmentindo que a direção nacional, né, tirou ele da presidência do Avante para dar para o Duarte Júnior. No entendimento dele, isso aí é aquela famosa assim, vamos jogar para ver se pega, ou se cria um clima de mal-estar, tu tá entendendo? E eles conseguem uma brecha. Por enquanto, o Aldo Rogério, que sempre comandou, né, o Avante, está presidente. Sem esquecer, se por acaso a direção nacional tirar o Aldo Rogério, que é um militante do Avante, é um cara que cuida do Avante, mais do que isso, né, é realmente lamentável, porque quem abriu os braços, o único que abriu os braços e acolheu o Duarte Júnior para ter legenda para essa eleição foi o Aldo Rogério. Vamos esperar para ver o que acontece, né? Deixa eu só te dizer uma coisa, paixões e paixões, né? O Fux, o Flávio entrou errado com o Rio de Janeiro, né, querendo fazer uma crítica, como se o Rio de Janeiro fosse, né, a vitrine da corrupção do Brasil. Realmente é espantoso de como tem governador afastado, mas pelo menos foram afastados. Isso já é uma demonstração de que a justiça funciona, que a democracia está presente, que as instituições são fortes. Mas o ministro Flávio Dino, que é reconhecido como um crítico, né, mordaz de certas situações e não sabe medir suas palavras, apesar de ser um notável intelectual, entrou errado e o Fux colocou ele no devido lugar. E mesmo assim, o Flávio Dino pediu vistas sobre a questão se a eleição para o governador do Rio de Janeiro é direta ou indireta. Lembrando, o Flávio provocou os ministros, porque estava lá criando um mal-estar para o TSE, né, dizendo que ia esperar a decisão do TSE, e todos os ministros começaram a votar antecipadamente, ou seja, não funcionou. O que era que ele e o Alexandre queria, não deu certo. E só para encerrar, essa questão da cassação do Podemos pelo TRE por questão de gênero, vocês lembram o caso da moça que recebeu R$300 mil e teve 18 votos, ainda vai muito longe, né? Ainda vai subir para Brasília, os Macedos têm cadeira no Congresso Nacional, então assim, é longe, essa coisa, acredito eu, né? Aqui andou, né? Vamos ver agora em Brasília se ainda vai andar, porque vamos lembrar que agora vai chegar o período eleitoral e as casas jurídicas que cuidam das eleições
vai estar cuidando da eleição e não de coisa do passado, que é um grande absurdo. Meu caro Adalberto. E vamos acompanhar com certeza, viu, Felipe? Porque essa análise aqui está pesadíssima. Segunda-feira a gente volta com o Felipe Klan analisando a política aqui do nosso estado, que a movimentação tá demais. Obrigado, Felipe. Um bom final de semana e até segunda, viu? Olha, segunda-feira o Klan de novo aqui na Rádio Universidade. 7h54 agora.